Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, proteja e fortaleça, em mais uma oportunidade de preces e de reflexões. Para iniciarmos o nosso Evangelho, o nosso estudo do livro Vinha de Luz, vamos elevar inicialmente em prece os nossos corações, rogando ao Divino Mestre Jesus que nos ampare, que nos fortaleça, contribuindo, através da sua misericórdia, para um pensamento mais elevado de nossa parte, que consigamos vivenciar melhor o ser espiritual que somos, ver as coisas do ponto de vista do Espírito, analisando as nossas ações a serem realizadas e os efeitos das mesmas, as suas consequências, sob o ângulo espiritual, para que nossos acertos sejam maiores, sabedores de que a sementeira é livre e a colheita obrigatória. Inspira-nos no bem, Jesus. Trata-nos o sentimento íntimo atormentado. Nos auxilia para uma maior resistência ao mal que ainda está em nós. Ajuda-nos a superarmos as tentações, as ilusões, os vícios, as quedas, permanecendo nas regiões mais superiores da vida pelo maior tempo possível. Que enquanto aqui estivermos, sejamos tratados em nossas dores, recebendo energias renovadoras para o nosso corpo físico e espiritual. Ilumina-nos a todos nós e conosco permaneça, assim seja. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 64, Fermento Velho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 5:7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Comentários do benfeitor. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possui uma vida pregressa respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse jaez, contudo, são ainda raros. Nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre, mais bela e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. Meus amigos,
as fermentações do nosso passado ainda são intensas na nossa alma. Ele ainda fala alto na condição das tendências, das tentações, das reações naturais. São aquelas cenas em que, de uma forma natural, nós respondemos. Alguns dirão: por que eu tive tal alteração? Por que eu respondi dessa maneira? Por que eu fui grosseiro? Por que deixei-me influenciar? Por que caí de forma desastrosa? Por quê? Por quê? Esses porquê se respondem pela intensidade ainda desse passado não raro de quedas. Mas não poderemos negligenciar a força renovadora da vontade, que é um atributo do nosso ser espiritual. Se fosse para continuar respondendo aos estímulos do passado, não haveria transformação. Quanto eu já tenho me observado e percebido a necessidade de mudar isso ou aquilo. Quando faço a minha história de vida, percebo que essas quedas aconteceram ao longo da existência. Seja na infância, na madureza, na senectude. Eu não sou ciumento só agora, eu não sou invejoso só agora. Eu não sou materialista, eu tenho apego agora, vaidoso agora, mas ao longo do tempo. Essa é a ferrugem com que eu tenho que me desfazer. Só que é muito difícil porque o mundo aplaude aqueles que estão no topo, como se diz, do poder, da posse, do prestígio e dos prazeres. Então somente alguém jamais dotado da maturidade do senso moral, mais espiritualizado no sentido do despertar de sua realidade íntima, espiritual, é que consegue perceber esses arrastamentos e dizer: não, isso eu não quero para mim. Se cair foi até ontem. Isso não. Isso já deu, já basta. Isso nunca mais. E quando conseguimos isso fazer, uma nova força passa a ser trabalhada em nosso interior, que nos garante estímulos positivos na sustentação desse novo ritmo mental, espiritual. Somente então, empreendendo renúncia, esforço, é que me limparei, entre aspas, destas vibrações viciosas, que não fazem parte do homem de bem e que não permanecerão conosco como espíritos que visam progredir e que têm o progresso como lei e que, na condição de espírito humano,
se caracterizam pela luz. As sombras e as trevas são momentâneas. A nossa realidade é luminosa. Somos filhos de Deus. Sair, portanto, dessa situação dependerá de cada um. Mas será tão positivo, tão agradável vencer-se, que ao entrar nesse ritmo não queremos mais voltar. Guardadas as devidas proporções, é igual aquele que descobre um prazer no esporte e começa a realizá-lo e vai recebendo novas cargas dos hormônios do bem-estar e quer continuar e continuar e continuar. Ou aquele que iniciou a dieta e percebeu resultados e aí se estimula a continuar, continuar, continuar. Pensemos de uma forma muito mais ampla, então, agora, se foram exemplos apequenados, na disposição do espírito ao perceber que está acertando, ao receber energias e vibrações das altas esferas porque está corrigindo-se, recebendo o fluxo da espiritualidade maior por na sintonia dela se encontrar. É uma alegria que ele não desejará mais abandonar. Experimentemos, vamos nos dar esta oportunidade. E assim procedendo, pensaremos de outra forma sobre as coisas aqui da Terra, marcando a nossa existência com as ações no bem. Ó Jesus, Divino Mestre e amigo, auxilia-nos neste despertar. Muitos de nós ainda vivemos na noite madrugada das ilusões. Oferece-nos, no entanto, a madrugada e o raiar do dia novo. Que despertemos do nosso letargo, que saiamos do nosso leito para as ações nobilitantes do dia, para os afazeres necessários à alma. Envolve-nos, Senhor, e nesse momento pedimos pelos nossos entes queridos, pelos nossos familiares, por aqueles que conhecemos e estão nos hospitais. Muitos, Mestre, estão nos nossos livros de prece, estão em situações difíceis fisicamente falando, mas que seus espíritos possam receber a luz. Se possível, cura-os fisicamente, alivia-os intimamente, mas acima de tudo ilumina a alma imortal. Nesse instante, mentalizemos os nomes daqueles para os quais pedimos prece. Por alguns instantes, meditemos neles. Acompanhando essa suave canção. Iluminemos os idosos nos asilos, as crianças nas creches, aqueles que estão nas ruas, nas clínicas, hospitais psiquiátricos, clínicas de recuperação aos vícios, aqueles que pensam em suicídio, em aborto, que se encontram em depressão. Ilumina-nos, Jesus.
Ilumine também o nosso Brasil e seus dirigentes, para que o exército do bem de Ismael possa direcionar cada um de nós nesse trabalho de redenção do nosso Brasil, e que os dirigentes governem conectados a Deus para o próximo e pelo próximo. Finalmente, vibremos por nós mesmos. Ilumina-nos todos os centros de força, da cabeça aos pés, toda a nossa corrente sanguínea. Envolva a nossa água, depositando nela os recursos que mais precisamos. Guarda-nos e seja conosco hoje e sempre, divino amigo, assim seja. Muito obrigado, Senhor.